Quando a gente fala os escolhidos escolhem, né? A gente sabe também que estão cumprindo o propósito, né? Estão fazendo aquilo que o coração quer. Ser feliz. Então, hoje a gente vai falar que o cérebro, né? Às vezes ele não quer fazer tudo o que você precisa. Ele quer parar, né? Então, hoje a gente vai dizer que ou você vai atento ou você vai a turbo. Você pode escolher aonde você quer chegar, aonde você quer fazer as coisas, né? Então, diz que o ritmo define o destino, né? Então, hoje esse mês é o mês de acelerar aquilo que você quer para sua vida, né? Falta 2 meses para Natal, né? 2 meses e pouco. Então, acelere aquilo que você quer e escolha, né? Uma área e acelere com foco total 21 dias sem desculpa. 21 dias você foca nessa área, sem desculpa para nada. Então você vai conseguir fazer aquilo que você almeja, né? Então tem tanta gente que dá salto, né? De 10 anos em um, por que você não? Você pode também, né? Então o tempo obedece quem vive no propósito. Se você vive no propósito, o tempo vai te levar bem rápido para aquilo que você quer. Então, hoje a gente está falando, né, de propósito, né? Propósito aonde quer chegar, mas tem áreas, né, que a gente sabe. E o tempo, né, e quando a inteligência espiritual, a velocidade sempre é espiritual. Então, não é cronológica, é mental. Então, escolhe, né? Recalibre, né? O seu foco diário. Diário você tem que recalibrar que nem um pneu, né? É tanto, né? E vai reto, né? E corte tudo que te prende, né? Do passado. Aquilo ali me prendeu do passado, né? Engraçado que muitas vezes a gente fala e fica preso naquilo que era do passado, né? Ressignifica aquilo o mais rápido possível e vai em frente naquilo que você quer. Não fica preso, né? Isso faz você seguir aquilo que você quer, que é o seu propósito. E a gente sabe que a gente diz, eu não quero ganhar, eu sou obrigado a ganhar. Quando a gente coloca, né, isso na mente, a gente também vai mais rápido, né? Eu não quero ganhar, eu sou obrigado. Bota com firmeza aquilo que você quer, né? E vencedor não busca troféu, ele busca propósito, né? E ganhar é consequência, né? E a mente ela é equilibrada, né? Então, é qualibrada, né? Então, se você vai e substitui, né, a competição por excelência, dê o seu mínimo sem querer aplauso, né? Vai em frente aquilo que você quer. Não é aplauso que você chega, né? Hoje o meu amigo disse assim, trabalho para depois o sucesso. Eu disse, bem é isso. E ele falou, né? Muito trabalho, depois vem o sucesso. Então, eu já digo diferente, muita habilidade naquilo que você quer, né? Vai praticando habilidade, você chega lá onde é que quer. E quando a gente escreve, né? Aí a autorização é cerebral. Então, procure escrever aquilo que você quer. E outra coisa, seu cérebro, ele libera energia quando sente preparado, né? Ele está preparado. E a fé é o comando que destrava essa trava. Então, a fé tem que estar em primeiro lugar. Hoje eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu tenho fé, eu vou fazer. Automaticamente você consegue, né? E declare, né, mentalmente, eu me autorizo, antes de cada desafio, eu me autorizo, eu sou, né, porque se você está bem, se o CPF está bem, a gente fala, né, tudo vai estar bem. Então, declare, eu sou, eu vou fazer. E se o cérebro não autorizar, você não faz, né? Se o cérebro não autorizar, você não faz. Então,
diz que a limitação não é espiritual, ela é natural. Então, o corpo obedece à mente que acredita. Então, tudo é você está fazendo, né, aquilo que é para ser, tu está no certo, no caminho certo. Então, questione o que você sempre evita e que faça, mesmo ter com medo. Isso ali eu evitei, mas eu tenho medo. Então, faça, mesmo com medo, aquilo que você quer. E a gente sabe que você, né, precisa ter uma mente preparada, senão seu propósito vira ajuda. Então, você está preparado naquilo que você vai enfrentar, vai fazer, senão teu propósito, o teu propósito não te vira ajuda, né? Daí vira pedir, né? Então, por isso que eu digo, sem estrutura interna, né, dentro de você, você não consegue chegar onde é que quer. Então você tem que ter essa estrutura interna, né, do propósito e diluir com boas intenções impactos. E com boas intenções e sem impacto, né, com natureza, né, natural, faz as coisas com natural. Não adianta você ficar, às vezes, né, emocionalmente ruim para fazer aquilo. Não adianta, você tem que agir. Eu vou fazer, eu sou. A gente às vezes sabe que tem uma pedra no caminho, né? Mas passa pelo ladinho, né? Para não se incomodar, como se diz. Faz que nem o rio, né? Ele tem horas que ele fica estreitinho, né? Mas ele passa. Então, o cérebro já sabe tudo. Ele só precisa ser calibrado. Você tem que calibrar, né? E tudo, né? Nada te falta, né? Só falta ativar o que existe dentro de você, né? Então, porque já existe dentro de você. Não precisa. Você já sabe o que você quer. Às vezes você não vai por causa de medo, não vai porque, né? Outras preocupações, teu emocional tá ruim, mas vá. Então refaça o básico, né? Com consciência e preparação. Isso eu quero. Mas o que você tem que procurar? Procurar aprender, né? Uma leitura, uma oração, uma meditação. Para um pouquinho, 1 minuto. Aquilo não está indo, para. Onde foi que eu errei? O que eu preciso, né? Eu fui no caminho certo, eu fiz a coisa certa. Quando tu vai colocando isso, né? Refazer a consciência e a respiração, tudo vai em frente, né? O sono, né? Porque às vezes você está com mau sono também. Tudo isso vai te prejudicar se você não cuidar, fazer da maneira certa. E o seu cérebro, se o seu cérebro ele finge de pobre, mas não é pobre, ele não é pobre. Então, quando você coloca aqui na cabeça que seu cérebro não é pobre e você tem milhões de neurônios, né? Mas vive com mentalidade de escassez, então mude, né? Então pare de reclamar e vá em frente, né? Nos percursos, né? E use o que já tem, que é a sua inteligência, né? Não fica dizendo que não pode, não consigo, não tenho, né? Isso aí não tem nada. Vou fazer desse jeito. Se eu errar, eu aprendo. Mas vai fazer, né? E quem tem a mente de bilhões, né? Vive no propósito. Então, eu tenho, né? A mente que eu vou chegar lá, que eu vou conseguir, que eu vou fazer. Isso ninguém te tira, né? E a gente sabe que a abundância financeira é mental. E quem pensa grande, age grande. Isso é um minuto assim de sabedoria para você. Pense grande, age grande. Então, isso faz a gente seguir, fazer, vamos de novo, vamos caminhar, né? E expanda o seu padrão, né? E consuma, né, conteúdo que leve sua visão. O que eu preciso aprender para mim chegar lá? O que eu preciso entender, né? Com quem que eu vou aprender? Qual é o método que eu vou usar, né? Eu gosto muito de ver as pessoas que já fizeram e ver o que elas fizeram para chegar lá. Então, os escolhidos escolhem, né? Por isso que eu coloquei
ali na live, né? Os escolhidos escolhem. Quando você... Então, você é escolhido. Escolhe o que você quer, né? E Deus investe onde, né? Onde há entrega. Você está fazendo, você está agindo certo, né? Está fazendo com coração e define a sua ação, né? Então, entregue por inteiro, né? Em uma área onde antes você não participava, né? Então, eu tinha, às vezes, uma dúvida, entregue por inteiro. Só tem uma questão, né? Se você errou, volta atrás e recomeça, é muito mais, né? Mais vantagem, né? E você aprendeu. Então, você é chamado, né? De cognitivo, mas escolhido pelo coração. Então, quando a gente sabe que a gente é chamado, então vamos fazer escolhido pelo coração, a gente sabe que chega no caminho certo, né? E saber não basta, né? É a entrega emocional que sustenta o propósito, né? Puxa, você tem que estar bem emocionalmente para você fazer e agir as coisas certas, né? Entrega emocionalmente, né? Aquilo que você quer. E ore, às vezes a gente precisa parar um minuto, como eu gosto de dizer, né? Um minuto a gente diz, né? Mas a gente para um pouquinho mais. Parar um minuto, né? Pedindo coragem para acertar, não só entender, mas para aceitar, que às vezes a gente não quer aceitar, daí não vai para frente, né? A gente impacta e para, né? Então, você quer um propósito forte, mas não quer ser alguém forte, então a grandeza exige musculação emocional, viu? E às vezes a gente quer ir só com se tu não está bem interiormente, tu pode botar tudo em segunda a perder. Então, o suporte é o desconforto sem fugir. Você tem que enfrentar aquele desconforto que diz, puxa, será que eu vou fazer isso aqui mesmo? Então, aprenda com o peso do progresso, né? Você vai aprendendo, vai subindo, vai fazendo, vai aprendendo, né? E quando você autorizar o cérebro, é cumprir pequenos percursos, seu cérebro. Mas, né, milagres são micros resultados, né? Então, se o seu cérebro, né, vai cumprindo pequenos recursos, milagres são micros resultados acumulados, né? A gente sabe, né, que quando faz um muro, cada tijolinho que coloca lá, quando vê, o muro está pronto. Então, a mesma coisa é você fazer, né, micros resultados, e quando vê, você, puxa, fiz tudo isso, a gente até se assusta, né? E o cérebro o cérebro sempre quer te ver preso, né? No tempo, na opinião dos outros. Então, a distração é a prisão mais disfarçada na mente. Então, não distraia, né? Desligue as comparações, né? Não interessa que o outro tem, não interessa. Eu digo assim para mim mesmo, né? Não interessa que o outro tem, não quero nem saber, porque eu olho o que eu já consegui, puxa, o que eu já fiz esse tempo todo, né? Puxa, ainda que eu posso fazer. Quando eu comecei era lá atrás, né? Agora eu já fiz tanta coisa, já aprendi tanta coisa. Agradeço o que você fez, aprendeu, né? E onde você está. E desligue as comparações e fique o que você está construindo hoje. O que você está construindo hoje? E esquece as comparações. Ah, minha irmã tem mais, o meu irmão tem mais. Não interessa. Eles têm. Quanto tempo eles agiram, que às vezes a gente ficou parado, sem pensar, sem falar, né? Eles estão adiantados. Então, você não pode ser eterno. A gente sabe que ninguém, né? E não pode ser eterno. Então, o que te falta, né? A gente tem que entender que a eternidade, ela não se vitimiza na escassez. Então, isso aí é forte, né? Então, mude o foco. Falta, né?
o seu foco da falta do que foi te dado. Dá foco naquilo que foi te dado. Isso aqui foi me dado, eu quero chegar lá, eu vou conseguir. Então dá foco nisso, né? E foto a gente sabe, né? Não pode ser tremido, que nem uma foto. Não pode ser tremido, ele tem que ser perfeito. Então, se eu quero chegar a Blumenau, eu não posso parar em Brusque, eu não posso parar em Apiúna, né? Nem em Ascurra, eu quero chegar a Blumenau. Então, assim, tem que focar e ir lá e chegar lá, né? E a gente sabe também que sempre que sentir preguiça, né, faça algo pequeno e disfarce e reforce, né, o domínio espiritual. Então, está se sentindo sem vontade? Vai lá e faz, né? Outro dia eu esqueci a chave lá. Eu estava achando, esqueci a chave, não, esqueci o fio da internet lá na vizinha. Eu estava botando todas as desculpas, né, para não ir, para não querer. Não estava com vontade de sair de casa para ir lá buscar um fio que eu esqueci, mas por isso que eu digo, a preguiça não deixou. Então, faça algo pequeno e esforce, né, o teu domínio. Eu vou, pode demorar, deu de enrolar, eu vou lá e faço. E dito e feito. Se eu tivesse ido antes lá, eu já tinha resolvido antes. Mas eu fiquei com o corpo mole, né? Demorou mais de 1 hora para ir lá buscar. Então, o cérebro, ele não dá autorização sem resultado. E a gente precisa de provas, né? Para confiar. Então, busque, mostre os teus resultados, né? E reduza, né, as pequenas vitórias visíveis, né? E mostre a si mesmo que você é capaz. Eu sou capaz, né? Então, diz que Deus investe de acordo com a sua capacidade. Então, vai investir conforme tu vai fazendo, né? Diz que o sucesso encontra no caminho, então vai fazendo, né? E a capacidade é a descoberta, não presente, né? É aquela que você vai se descobrindo, né? E é muito bom quando a gente expande o limite, né? E assume algo que te assusta mais, obriga a crescer. Isso ali me assusta, mas eu vou fazer. Isso a gente, daí vai outra vitória, outra, né? Vai vindo uma atrás da outra. E tome autorizações do seu cérebro. Eu quero, né? E daí, quando você esperar a permissão, forma mais sutil, né? E de ultra sabotagem. Então, você já vai notar que você vai lá e age, não é, né? Faça, mesmo que você não quer, faça sem vontade, né? Mas depois vem a vontade. E a gente sabe que o propósito é uma rota, não um destino. Então, o propósito não é chegar, é permanecer andando. Não é chegar lá, mas fazendo, né? Permanecendo naquilo que você quer. E curta o processo, né? E para chegar lá. Então pergunta, já cheguei? E foque no momento, né? Pare de perguntar, já cheguei. Foque no que você está fazendo, porque é um percurso. Estou fazendo aquilo que eu gosto, o propósito geralmente é aquilo que eu faço, que não é trabalho, é aquilo que eu faço, né? Que me faz expandir, né? É aquilo que eu gosto. Então é isso aí. E quem usa o bloqueio como mola, vai mais rápido, né? O bloqueio, o vento ressignifica ele e vai embora, né? Isso é que nem a mola, assim. Então, diz que o obstáculo é um combustível, não um muro, né? Então, vê aquilo ali que você está vendo, que você pode mudar e mude, né? Porque o problema é atuar, né? O problema é você, às vezes, ficar ali enrolando e não fazer o que é certo, né? Então, treine o que te deixa mais forte. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui me deixa mais com capacidade, né, para chegar lá. Porque a gente sabe que tudo é um caminho, né? Mas um caminho é ou tu faz certo ou tu faz errado. E é melhor dizer, eu quero ir certo, né? Então, e não dá
para cumprir o propósito fora do jardim, né? Quando a gente fala assim, né? Volta, porque o jardim é concentrar, né? Existência, obediência, né? Eu quero dizer que a gente tem que separar o tempo diário, né? O silêncio com Deus e sem Ele, né? Sem pressa, né? Então, voltar no jardim às vezes é voltar, né? Parar, olhar. O jardim está sempre bem pronto, bem bonito, né? Ali tem tempo, né? De concentrar naquilo que você quer. Então, conecte, né? Com a essência e a obediência, aquilo que você quer chegar. E a gente sabe que a gente foi chamado para libertar, né? Para ser liberto. Então, quem é livre, liberta, né? E quem foge da dor, repete o ciclo. Então, não foge, está doendo, resolve, vai lá, faz. Senão você fica em ciclo, e é verdade. Você diz, você começa, ainda não fui, ainda preciso fazer, né? Ainda não fui, ainda não... A gente diz pra gente mesmo, né? Vai, faz, resolve, não fica em ciclo, né? Então, tudo é um caminho, né? Eu gosto muito da palavra caminho, porque às vezes a gente parece que estou no caminho certo, estou fazendo as coisas certas, né? E quem é livre liberta, né? Então, ajude alguém, né? Preso a algo que você já superou. Ensina alguém que você já sabe que aquilo ali é errado. Não custa um minuto, né? Quantas coisas boas eu posso explicar, eu posso ensinar, que eu aprendi, que foi bom para mim, né? Que eu modelei alguém e depois... Você pode ir modelando, né? As pessoas que já passaram, que fizeram aquilo que você está precisando. E eu espero ganhar, né, para ter atenção. Tem muita gente, né, que diz eu espero ganhar para ter atenção, né? E é errado, gente, porque a vitória é a porta da influência, né? Mas a influência é um instrumento de transformação. Então, a gente tem que parar, né? Eu quero ganhar para ter a atenção deles, mas a gente sabe que está fazendo certo, tá mostrando que você é capaz, então use as suas conquistas, né, para ensinar, não para exibir. Então você vai chegar mais rápido naquilo que você quer, né? Quando eu leio o mesmo livro, né, às vezes eu leio muito o mesmo livro e eu fico conectando naquilo que eu preciso aprender, né? A Bíblia, eu pego um versículo lá e eu leio 2, 3 vezes porque eu quero entender o que aquilo vai transformar em mim, o que aquilo vai me trazer de... Não é todos os versículos, mas quando você encontrar aquilo, você pergunta, né? Isso aqui vai me ajudar, vai me aliviar naquilo que eu estou preocupado, alguma, né? Porque quando a repetição daquilo que você faz, né, forma calibração espiritual. Então, você já sabe, né? Leia o mesmo, né, capítulos. Leia aquilo que você não entendeu, né? Pelo menos um capítulo por 7 dias, né? Seguido. E observe o que muda em você. Faz um teste, né? Lê aquilo ali, porque eu tenho certeza, né, que quando eu leio 7 vezes, eu vou vendo que cada motivo, cada palavra, aquilo vai modificando e vai ficando maior, né? Mais pensamento vem e a gente vai aprendendo mais. E o segredo não é parar, é treinar as pessoas, né, que estão no seu lado, que estão precisando, né? Porque o propósito, ele amadurece quando toma, né? Ele se torna multiplicado. Então, você vai falando, você vai ensinando e aquilo vai se multiplicando, né? E quando a gente ensina alguém, mesmo hoje, né? O que você aprendeu ontem é uma rota, né? Tu aprende, ensina, e o seu cérebro, né? Também
Porque a gente sabe que o cérebro é um jumento sem direção, né? E ele leva para onde quiser. Então, você tem que estar bem espiritualmente, emocionalmente, né? Para seguir no caminho certo. E a gente sabe que tem que dar comandos claros para a mente, né? Toda manhã, a primeira coisa que tem que fazer é acordar, né? Agradecer porque está vivo, está respirando, né? Puxa, né? Respira fundo já 3 vezes, né? É muito bom quando a gente acorda 3 vezes, respira fundo e diz assim, puxa, eu estou vivo, né? E dá um comando, né? No seu cérebro, né? Comando claro para a sua mente. Ó, isso eu vou fazer isso, né? Mas, e hoje, diz para você mesmo, né? Eu vou fazer isso e hoje eu vou cumprir o meu propósito, né? Então, quando você diz eu vou cumprir o meu propósito, a gente já fica, parece que o coração, né, mais leve. Então, realize, né, aquilo que você quer, porque o propósito nunca é emoção, né, é execução. Quando você coloca isso na sua mente, propósito não é emoção, é execução, é executar aquilo que tem para fazer, né? Então, transforme, né, cada oração em tarefa cumprida, né? Mesmo um cheque, assim, tá onde, puxa, eu consegui, né? Puxa, que bom, né? Você venceu aquilo ali, né? Então, quando a gente sabe que a gente foi chamado, né, para andar, para conseguir aprender cada vez mais com alguém e entender que aquilo ali é bom para a nossa vida, né? E para as pessoas, então a gente sabe que isso é bom e nos traz um alívio, né, no coração. Poxa, eu falei para aquela pessoa entendeu e ela pode ensinar mais alguém porque ela aprendeu, então vai rodando, né? Lá, quando a gente pega a Bíblia, daí Jesus... Daí a gente sabe, né, que a justiça, a justiça começa por dentro, né? Então, sempre que puder, viva preparado e não com medo, né? Mas o propósito cumprido, né? Eu não precisa ter medo, um medo que deve ter medo de você. Então, os erros sempre são códigos comunitários, né? E até o erro serve para a construção. Então, quando a gente sabe isso, né, anote o que você errou, né? E essa semana distraia, né, um princípio para aquilo que você errou, que serve, né? Que isso ali eu errei. Eu não quero mais errar naquilo ali, né? Eu aprendi. Às vezes a gente paga caro para aprender, né? Então a gente sabe o que quer em frente. E quando a gente sabe, né, que o cérebro sempre quer economizar energia, então a alma quer explodir com o seu propósito. Então não vai, né? O cérebro diz, para, né? Às vezes está num sofá deitado, para que se levantar, né? Então você sabe que a alma quer explodir, então vai aquilo que tua alma quer. E toda vez que sentir, né, resistência, diga, agora é hora de eu crescer, né? Então você vai conseguir fazer o que deseja, o que almeja, né, para a sua vida. É isso que eu desejo, né? Que siga aquilo que quer, né, e faça e chegue lá. Então, vou terminar a live, né? A gente falou um pouquinho do cérebro, né? Que às vezes a gente quer fazer as coisas, ele não quer fazer e você também não. Mas se você coloca o seu propósito, né? Você sabe que chega lá. Então, sintam-se amados, né? Por mim e que Deus abençoe, né? E fique com ele. Valeu, gente. Até mais.